Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, nesta segunda-feira, para a gente falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia empatou o jogo ontem na Vila Belmiro, 2-2 contra a equipe do Santos, conquista mais um ponto no Campeonato Brasileiro, já se prepara para no meio de semana enfrentar a equipe do Nacional do Uruguai pela Libertadores da América, e no vídeo de hoje eu vou trazer um resumo do que foi essa partida, comentar também alguns lances, inclusive sobre polêmicas de arbitragem. Engraçado, a gente ainda está na segunda rodada do Campeonato Brasileiro e esse é o tema principal do jornalismo esportivo no dia de hoje, devido à rodada do final de semana. E óbvio, a gente vai comentar sobre o mercado da bola. Quero falar com vocês sobre o meia Echeverri, que é do Manchester City, era do River Plate aqui na Argentina, e eu queria explicar para vocês a situação dele junto ao Bahia, o que de fato aconteceu e se existiu a possibilidade, ou se tinha a possibilidade dele ter vindo para a equipe do Bahia. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. E claro, que você, torcedor, possa se inscrever para que a gente possa atingir a marca de 20 mil inscritos aqui no canal. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, falando obviamente sobre a partida entre Santos e Bahia, 2-2 na Vila Belmiro. Foi um jogo cheio de emoções, gol do Bahia quase que no final do jogo, né, com o Luciano Juba empatando a partida. O Luciano Juba que está jogando demais. Mas eu vou começar por partes, quero começar pelo início, até pela escalação também, que surpreendeu muita gente, inclusive a mim. Não era essa a informação que eu tinha, obviamente. Eu acreditava que o Bahia iria com o time titular para essa partida, até porque todo jogo de Campeonato Brasileiro importa muito, ainda mais pelo Bahia ter iniciado o campeonato com apenas um empate na Fonte Nova contra a equipe do Corinthians. Eu sei que cada jogo é um jogo e existem momentos certos, né, do Bahia ligar aquele time no Campeonato Brasileiro. Eu sei que a Libertadores também é muito importante para o clube, mas eu acreditei que pelo menos a força máxima a gente iria ver no jogo de hoje. Mas, por um outro lado, o Bahia tem um elenco muito qualificado. Tem alguns setores do campo que precisam ser melhorados, principalmente com a zaga, mas eu acho que o Bahia tem boas peças, boas opções para jogarem quando os principais jogadores, quando o time considerado titular não poder jogar. O Rodrigo Nestor, o Cauli, o Iago Borducci, que eu acredito ser um bom jogador e acredito ainda que vai dar muitas alegrias pra gente. O próprio Gilberto na lateral direita, o ataque com o William José, por exemplo. Enfim, foi um Bahia que conseguiu fazer um bom início de jogo, ter boas oportunidades, fez 1-0, acabou sofrendo a virada, não conseguiu sustentar o resultado, teve alguns erros defensivos que eu considero gravantes assim, pro jogo em si. O jogo também, né, num contexto diferente, com bastante chuva e tal. Me surpreende o Eric com 7 gols nesse campeonato, perdão, na temporada até então aqui no Bahia. É um volante, é um jogador de meio de campo e ele praticamente é o artilheiro da equipe. Mostra o quanto ele é um jogador oportunista, né? Ele sempre se posiciona bem, sempre procura muito bem os espaços e o jeito que o Rogério posiciona ele do campo proporciona que a gente possa ter sempre um elemento surpresa vindo de trás para que possa fazer a diferença no ataque, né? Somar mais um número. Geralmente ele sempre aparece livre na área, porque ainda assim os marcadores não marcam ele. Eu não espero que essa presença dentro ali da área possa acontecer. Vamos ver até quando isso vai durar. O normal é que ele não tenha tantos gols assim. O normal é que isso vá diminuindo com o passar da temporada, porque os adversários vão cada vez mais estudar o Bahia e vão ver formas de parar o Eric, que, como eu falei, não é um atacante. Mas que bom que ele tem esse início de temporada e que ele possa continuar fazendo bastante gols, seja de cabeça, seja com bola rolando, para nos ajudar. E aí no segundo tempo, eu assisti o jogo em loco, então não tenho muita propriedade de análise sobre o segundo tempo para fazer para vocês, porém eu gostei bastante, né, do que foi o segundo tempo do Bahia. Teve boas oportunidades, poderia ter virado o jogo, fez o segundo gol no finalzinho, mas poderia ter virado, ainda teve chance para isso. Uma pena que não aconteceu, mas agora é virar para frente, é virar página, porque quarta-feira é um dos jogos mais difíceis que o Bahia deve ter até aqui na temporada, um dos mais importantes para essa Libertadores da América. Eu acredito muito que os jogos fora de casa vão fazer total diferença. Se eu acreditava que o jogo contra o Internacional, né, a passagem para o Inter, o jogo em casa seria fundamental para que a gente fosse buscar a classificação quando terminar a fase de grupos, esse jogo fora de casa contra o Nacional também eu considero muito importante, porque dentre os 3 adversários que o Bahia vai enfrentar fora de Salvador, que é o Nacional, Atlético Nacional de Medellín e o Inter, eu acredito que o Nacional seja o adversário teoricamente mais acessível para a gente buscar um triunfo. Eu não estou dizendo que é fácil jogar lá no Uruguai, no Central Park, não estou falando isso. Eu estou dizendo que dentro dos 3 adversários, o time mais inferior tecnicamente é o Nacional, que tem atrelado, né? Não é somente a parte técnica que vai influenciar no jogo, tem um contexto do ambiente, do estádio, da torcida, da pressão que é muito grande. É um clube muito grande o Nacional do Uruguai, mas eu acredito muito que a gente possa conseguir
3 pontos lá fora de casa, que seriam importantíssimas para a nossa classificação. Falando sobre arbitragem, nesse mesmo jogo contra o Santos, a gente teve um lance que eu considero bizarro da arbitragem ao marcar um pênalti, né, com, teoricamente, uma bola na mão do Eric Pulga, sendo que a bola bateu no rosto do Eric Pulga. Os jogadores do Bahia, principalmente o Eric, se mostraram bem tranquilos após a marcação do pênalti, óbvio, contestaram, mas ficaram tranquilos, né, enquanto a análise do VAR estava acontecendo, porque o Eric Pulga sabia que a bola bateu, né, no rosto dele. O que me incomoda é a convicção do árbitro ao marcar um lance que é tão bizarro. Se a bola batesse no peito, no ombro, sei lá, em qualquer lugar, na barriga, que mostrasse ser parecido com a mão, poxa, eu conseguiria entender e tudo bem, seria um erro. Só que a bola bate no rosto, gente, e o árbitro marca pênalti. A bola bate no rosto. Um lance desse, mesmo sendo corrigido com o VAR, no mínimo para ele ter uma suspensão. É no mínimo para ele, sei lá, de alguma forma, pagar pelo erro dele, ficar alguns jogos fora, sofrer uma multa. Não sei o que a Confederação Brasileira de Futebol pode fazer. Mas é inacreditável que esses lances aconteçam. E aí a gente olha para os outros jogos do campeonato. Palmeiras e Sport Palmeiras na Ilha do Retiro. O pênalti do Palmeiras, cara, é bizarro. Não tem condição do juiz ter marcado aquele pênalti. E ele foi afastado depois. Um jogo contra o Internacional e Cruzeiro, né? O Marcelo de Lima Henrique, aquela falta, depois a expulsão. Meu Deus do céu, é tenebroso a arbitragem brasileira. É tenebroso. E quando a gente fala sobre arbitragem, a gente reclama, assim, hoje a gente não está reclamando da arbitragem, o torcedor do Bahia, mas amanhã pode ser a gente. Ontem foi o Sport, foi o Cruzeiro, e amanhã pode ser a gente. A arbitragem brasileira, ela é ruim num todo. E em algum momento a gente vai ser prejudicado, porque não tem sinal de melhora. E aí quando a gente fala sobre isso, sobre melhorar, sobre esperança, lembre-se que todos os clubes da Série A e da Série B votaram pela continuação do mandato do Edinaldo Rodrigues, que até agora, desde que é presidente da CBF, nada foi feito para melhorar a arbitragem no Brasil. Pelo contrário, a gente só vê sinais de regresso e não de melhora. Eu espero muito que essa situação possa melhorar um dia no nosso futebol, para que a gente possa atingir níveis maiores e possam ser reconhecidos mundialmente pela qualidade do nosso campeonato. Não que fique manchado por esses erros. Falando agora sobre o mercado da bola, quero falar com vocês sobre a Echeverri. Muita gente comentando, trouxendo notícias e tal, e sim, é uma situação que eu já havia comentado aqui no canal. O Echeverri é um meia argentino, muito jovem, se eu não me engano, de 19, 18 anos, que está no Manchester City. Ele foi comprado pelo Manchester City junto à equipe do River Plate. Ele é um jogador do Grupo City, mas ele não vai ser utilizado nesse final de temporada pelo City e no meio do ano provavelmente será emprestado pelo clube inglês. E aí a gente já sabia desde o ano passado que o Bahia já havia manifestado interesse na contratação do atleta e agora, né, nessa janela de transferências, a primeira janela de transferências, era um jogador que era sim especulado no Bahia e era sim alvo do clube. O Bahia tentou a contratação do Echeverri. Eu quero trazer uma apuração para vocês aqui sobre a situação do que aconteceu. Eu já havia falado sobre isso aqui no canal, que era um jogador que o Bahia monitorava, que era um jogador que o Bahia tinha intenção de contratar, e aí a apuração que eu fiz, né, dessa situação de tantas vezes que o Bahia tentou, é de que o clube não tentou apenas uma ou duas vezes, tentou por diversas vezes a contratação do Echeverri. Mas sabe o que batia na trave? Sabe o que impedia a vinda do jogador para cá? É que ele, mais o agente, né, ele não mas assim ele, mas o agente do jogador, o empresário dele, não queria uma transferência novamente para a América do Sul. A ideia, o planejamento de carreira que é feito para ele é para que ele possa continuar no futebol europeu. E aí a opção do Bahia, que dentro da América do Sul é uma opção muito interessante, porque vai estar numa liga mais disputada, né, do que a Liga Argentina, uma liga mais competitiva, vai estar no clube do Grupo City, então com um modelo de jogo um pouco parecido, para ele já ir se acostumando e tudo mais. E o Bahia tem ótimas pretensões nessa temporada de brigar por títulos e Libertadores da América, por exemplo, mas não conseguiu, né? O Bahia não conseguiu de fato, o próprio Cadu Santoro não conseguiu convencer o empresário, o agente de fato, para mudar. O clube também, o Manchester City, acredito que prefere uma transferência para o futebol europeu do que para o futebol brasileiro. Obviamente que se ele viesse para o Bahia seria por empréstimo e não por uma compra direta, porque o Bahia não teria condições financeiras nesse momento, não é que não tem condições, né? Mas não faria esse investimento nesse momento na contratação do Echeverri, porque ele vale muito, muito, muito dinheiro, muito fora da realidade do futebol brasileiro nesse momento. A ideia dele é continuar no futebol europeu, e a ideia do clube do Manchester City também é essa. A ideia é que ele possa cada vez mais se lapidar,
possa melhorar e possa amadurecer dentro do futebol europeu para que o mais rápido possível ele possa entregar o elenco do Manchester City e aí sim jogar. É considerado uma joia, é considerado uma grande promessa do futebol argentino e mundial. É considerado o sucessor do Messi, minha gente. Então é muito difícil uma contratação para cá, é muito difícil que ele venha, por exemplo, em definitivo. Essa situação é praticamente irreal. Não tem condições de acontecer, a não ser por empréstimo. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu gostei, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.